Olá gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aliança Católica. Me chamo Milton, sou professor de línguas e psicanalista, e esse canal tem o objetivo de estudar e defender a fé católica. O tema de hoje é Imagens Sacras, minha experiência. Veja, eu fiz muitos vídeos aqui no canal sobre imagens sacras. Muitos mesmo. Talvez seja o assunto que eu mais tenha feito vídeos, porque constantemente nós somos atacados maldosamente em cima dessa doutrina, né? E eu quis contar um pouco da minha experiência de quando eu me converti ao protestantismo. Quando eu me converti, eu passei, no momento em que eu decidi realmente ser católico, eu não tinha nenhuma dúvida de nada do que a igreja ensinava. Nada. Se a igreja católica é a igreja certa, é que ensina a verdade de Cristo, e eu vou seguir nesse caminho confiante e tranquilo. Porém, uma coisa me incomodava, e eram as imagens. Porque pense você, 35 anos foi doutrinado, onde toda passagem que aparecia na Sagrada Escritura, se referindo à imagem, era ligada sempre ao catolicismo. Tá vendo aqui? O ídolo, a imagem e tal. Todas. Do Gênesis ao Apocalipse, onde aparecia a passagem de idolatria de imagem, de alguma maneira era sempre contextualizado com o catolicismo. Então, eu, apesar de acreditar que a igreja era certa em tudo, eu tinha uma certa dificuldade com essa questão da imagem. Então, eu me lembro, quando eu me converti, eu passei a frequentar as missas e participar das missas, né? E simplesmente eu usava a cruz sem imagem. Usava a cruz, só a cruz, sem imagem. E tudo bem. Mas aquilo começou a me incomodar, porque eu via todo mundo usando crucifixo, usando medalhinha, tal, e eu dizia assim, pô, mas eu vou ser um católico que só vai usar a cruz. Aí eu comecei a pensar, se eu acredito que a igreja é certa em tudo, ensina a verdade plena e absoluta de Cristo, e eu tenho convicção nisso, eu mudei minha vida toda por causa disso, enfrentei muitas dificuldades por causa disso, como é que eu não vou aceitar as imagens? Tem uma coisa errada aí comigo, porque a igreja não pode estar errada. Aí o que foi que eu fiz? Todas as passagens, tudo que eu sabia sobre imagens que eu aprendi no protestantismo, eu disse assim, eu vou deletar, vou recomeçar a estudar as mesmas passagens, uma por uma, e buscar o entendimento verdadeiro daquilo ali, certo? E a passagem de Êxodo 20 foi esclarecedora para mim. Eu comecei a entender, através desse estudo da Bíblia, e parece até ironia, né, eu confirmar a doutrina das imagens através das passagens bíblicas que sempre me ensinaram que eram erradas, né? E aí eu passei a estudar o Êxodo 20 e as outras demais passagens, e fui percebendo que há uma diferença na escritura de ídolos, de deuses falsos e imagens sacras. O que a igreja utiliza, né, como objeto de devoção são as imagens sacras, que não se referem a deuses. Temos imagens de Jesus, que é Deus, que se manifestou como um homem, então ele pode ter uma imagem, e imagens de Nossa Senhora, da Virgem Maria, dos anjos, dos santos e das santas, que não são deuses, nenhum desses. Então, eu entendi que não há nenhum problema fazer. A proibição de imagem não se refere a tudo, todas as imagens. Senão você poderia fazer um busto de alguém, não poderia fazer uma imagem para homenagear uma pessoa famosa. Não, nada disso é idolatria. A idolatria é quando aquela imagem se refere a uma divindade, e essa divindade, ela é uma falsa divindade. Então, aquilo foi clareando minha mente, de tal maneira que eu passei a ter um apreço pelas imagens, né? Passei a ter um apreço pelas imagens, comecei a me identificar, a ponto de que hoje eu posso até usar a cruz sem imagem, mas é uma coisa difícil de acontecer, porque eu passei a ter um verdadeiro carinho pelas imagens sacras. Elas passaram a ser importantes em minha vida
não enquanto imagens em si, mas como símbolos da minha fé. Quando a pessoa vê isso aqui, ela sabe, tem certeza que eu sou católico. Há uma identidade da minha fé nisso aqui, esse símbolo. E esse símbolo, não o material em si, mas o símbolo que ele simboliza é um sinal da minha fé. Tá? Então, hoje eu não uso sem a imagem. Hoje é diferente. Você está vendo aqui que eu tenho a imagem de Santa Gema Galgani, tá? A imagem de Jesus Misericordioso aqui. Essas não são as únicas imagens que eu tenho. Essa foi a que eu coloquei no vídeo. Eu tenho a imagem de Santa Joana d'Arc, senão foi difícil de conseguir achar. Eu tenho a imagem de Santa Rita, São Francisco, Santo Antônio. Todos os santos que eu gosto eu tenho imagem, tenho devoção, né? São Jorge, São Paulo da Cruz, Santa Catarina de Alexandria, também foi outro difícil de achar também. Então assim, tem outras ainda que eu não, agora de cabeça aqui eu não me lembro, mas assim, essas imagens em si, elas, quando eu vou fazer uma oração, estou diante de uma imagem dessa, não é para essa imagem que eu encaminho a minha oração, mas sim para quem ela representa. Se eu faço uma oração diante da imagem de Santa Gema Galgani, não é para essa imagem, para isso aqui que eu estou fazendo a imagem. É para Deus e para que ela, que está aqui representada, interceda por mim a Deus. É como me localizar, uma luz da expressão divina de forma material, a imagem está ali me dando aquele, sabe, aquele foco de coisas de Deus, de santidade. A imagem é uma coisa maravilhosa. Ela inclusive ajuda muito na evangelização de pessoas que não sabem ler, por exemplo. Todo aquele preconceito, aquela besteira, aquela bobagem que eu tinha, desapareceram e eu me tornei uma pessoa que tem muito carinho e apreço pelas imagens sacras. Eu vou ler aqui a passagem de Números, que diz assim, mostrando que o milagre que aconteceu na Igreja Católica com imagem, e que os protestantes disseram que era mentira, não sei o que, é a mesma coisa que aconteceu aqui em Números. Eu vou ler para vocês a passagem. Números 21, de 7 a 9. Que diz assim, na verdade 8 a 9. Deixa eu ver, não, 7 a 9. O povo veio a Moisés e disse-lhe, pecamos, murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós essas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo. Olha Moisés no papel de intercessor, né? Como os santos são intercessores para nós, Moisés intercedeu pelo povo. E o Senhor disse a Moisés, Deus que falou para Moisés, faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre o poste. Mandou fazer uma imagem de serpente e botar num poste. Todo o que for mordido pela serpente no deserto, olhando para ela, para a imagem da serpente, será salvo. Moisés fez, pois, uma imagem, uma serpente de bronze e fixou-a sobre o poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Mais adiante, no Evangelho de João, a gente tem a revelação de que essa serpente de bronze no poste representava, é uma prefiguração do Senhor Jesus na cruz. O que é interessante aqui, duas coisas são interessantes. A serpente, né, era adorada, Apófis, era adorada lá no Egito como Deus. Mas Deus nem se importou com isso. Se fosse um protestante, a imagem de serpente no Egito era adorada como Deus. Deus nem se importou com isso. Deus deu a ordem e mandou colocar a serpente. Acabou. E através da imagem da serpente, o milagre acontecia. Não era a imagem que fazia o milagre, era Deus. Mas ele se utilizou, ele quis se utilizar de uma imagem de uma serpente. Aí você vai para o milagre de Aparecida, onde o escravo, ao olhar para a imagem, as correntes se partiram e ele foi livre. E a coisa foi tão extraordinária que o senhor, o dono dele, resolveu
libertá-lo, porque ficou impactado com o milagre ao olhar para a imagem de Nossa Senhora e ele teve as correntes partidas. Foi a imagem que fez o milagre? Não, como também não foi a imagem de serpente aqui que fez o milagre, foi Deus. Deus fez o milagre do escravo através da imagem de Nossa Senhora Aparecida. O que aconteceu lá na Igreja Católica, no milagre do escravo que as correntes partiram, depois que ele olhou para a imagem de Aparecida, é exatamente o que aconteceu aqui. Ou seja, o que aconteceu lá confirma, a Sagrada Escritura confirma que o que aconteceu lá muito tempo depois, nesse milagre de Aparecida, é um padrão bíblico. Olhou para a imagem, com compaixão, com crença, com fé, houve um milagre sobrenatural de Deus, as correntes se partiram e ele recebeu a graça de ser libertado. Não há nenhum, eu quis ler isso aqui para mostrar a você que não há nada de destoante em relação à Sagrada Escritura com relação à imagem. A imagem é perfeitamente a crença na utilização das imagens sacras se coaduna com a fé cristã e com a fé bíblica sem nenhuma contradição. Ok? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam e comentem também o vídeo. Tá? Isso ajuda a engajar o canal e a divulgar a mensagem do canal. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Nós estivemos reunidos aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.